Olá, amigos. Hoje, nesse sábado, dia 8 de agosto, a gente está reunido para fazer aqui uma situação completamente diferente, inédita dentro da nossa história de trabalho, e que, por si só, pelo fato de ser inédita, já até me incomoda um pouco. Por que que a gente não falou sobre isso antes? Mas não importa, hoje a gente vai resgatar essa dívida que nós temos com nós mesmos, nós que somos pais, todos aqui reunidos, e que somos pais da família Fox, ou família para ter pai. Que se bem que é uma família que tem mais mãe do que pai, né? Então, todas as pessoas que estão aqui estão para celebrar, na véspera, é claro, o Dia dos Pais, que se comemora no Brasil amanhã. Cada país tem uma data diferente do Dia dos Pais. Aqui nos Estados Unidos é no princípio do ano, em vários outros lugares. Depois até vou perguntar a cada um, quando eu apresentar agora, quando é que se comemora o Dia dos Pais, para aqueles que não estão nos Estados Unidos nesse momento, que somos eu, o Valdivino Passos, o Heraldo Manes, o Alex Colombini e o Edson Paiva Júnior. O Mário Macuda está no Japão, o Rod Silva está no Canadá, o Pablo Juan está em Milão, na Itália. Mas eu quero dar bom dia a esses papais aí e deixar que eles façam um cumprimento inicial, falando um pouquinho sobre o que significa para ele ser pai. Uma frase pequena, uma coisa curta, para que o último que se apresente não demore muito mais. E eu começo com o nosso estreante. Nós temos dois estreantes nas nossas conversas aqui. Um deles é o muito querido, um dos publishers do grupo do jornal Brazilian Times de Boston, um dos mais antigos jornais brasileiros do mundo, uma tradição. A gente está muito feliz de ter você aqui, Edson Paiva Júnior. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu geralmente não gosto de aparecer muito hoje, devido a um pedido especial seu. Eu estou aparecendo. Eu sou igual meu pai, eu gosto de ficar mais por trás das coisas, mas é um prazer estar aqui. Essa aqui é Lili diz com vocês aí também. Pode contar o segredo. Lili é uma dos 11. Isso. Eu sou casado com a minha esposa, Lusitânia Paiva. Nós somos casados há 8 anos, estamos aqui em Boston. E como nós já temos filhos, eu tenho 3 filhos e ela tem 3 filhos, nós decidimos parar com os filhos e começar a ter outros tipos de filhos. Nós temos 11 cachorrinhos. Essa aqui é a Lili. Ou seja, no seu baú tem 17 filhos. Tá certo, meu querido. Muito obrigado, Juninho, por estar aqui. De Toronto, fala nosso companheiro, nosso sócio em Orlando, em Toronto, e uma pessoa muito querida e muito especial, que vai falar também sobre uma forma nova e maravilhosa de ser pai, daqui a pouquinho. Bom dia, Rod Silva. Bom dia, Carlos Borges. Bom dia a todos, Andréia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. É um prazer muito grande estarmos aqui. Obrigado, Rod. Em seguida, nós temos um aniversariante hoje, rapaz. Aniversariante baiano, que honra as calças baianas dele até onde não pode mais. É um paizão desses assim que tem horas que é até chato, de tão paizão que ele é. Mas é um sujeito excepcionalmente bom caráter e que nós amamos ser amigos dele. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom dia, Alex Colombini. Bom dia, meu amigo Borges. Tenha certeza que a recíproca é 100% verdadeira para você. Também é um prazer desfrutar da sua amizade e dos seus conselhos. Te agradeço por me convidar para esse programa especial e estar aqui junto com esse time maravilhoso para compartilhar um pouquinho do que é ser pai. Esse amor assim que não tem explicação, né? Então, muito obrigado, Borges, por estar aqui com todos. Obrigado, Alex. Agora, lá de Milão, ele não tinha nem tanta cara de pai assim, precisou que eu investigasse e soubesse quem é que está fazendo esse barulho aí enquanto a gente conversa. Aí um dia ele disse, é minha filha, Borges. Lá de Milão, nosso muito querido Pablo Juan. Boa tarde aí em Milão. Boa tarde. Prazer estar aqui. E eu sou o mais tímido aqui, com toda certeza, então eu vou ser o que menos fala. Então... Vai ser uma competição entre você e Juninho, mas eu duvido muito. Muito. Joia. A Noa está por aí? Tá, é porque eu não estou em casa, eu precisei num cliente. Tá isso, mas eu encontrei com elas aqui, com a minha esposa e a minha filha, e elas estão por aí em algum lugar, eu não sei onde. Tomara que durante a live elas possam aparecer. Ele tem uma característica, essa pessoa que eu vou apresentar agora, uma característica afetiva enorme. Ele adotou os filhos da esposa dele, ele adota os netos da filha dele e os trata
como raramente eu vejo um pai que não é o pai biológico. Aliás, até uma coisa depois para contar sobre isso: pais biológicos e pais reais, os pais que criam. E ele é uma fonte de amor para filhos e netos dele com a esposa Andréa. Boa noite aí no Japão, Mário Makuda. Boa noite, Carlos. Boa noite, meus amigos do Fox. Como o Carlos falou, eu não sou pai biológico, mas Deus me abençoou com 2 netas lindas que eu amo de paixão, que são os amores da minha vida. Obrigado, Makuda. Eu sou testemunha disso. Bom, um dos estreantes nesse papo de hoje aqui é um amigo querido, uma pessoa porque a gente tem um carinho todo especial e que é também um paizão para a filha dele e um vovozão para a neta dela. Eu sei que ele morre de saudade porque depois de conviver com a filha e com a neta durante muito tempo aqui nos Estados Unidos, a filha parece que voltou para o Brasil, não é isso mesmo? Então, eu quero saber como é que está a situação do coração com relação a filhos e netos de sua vida aí, Valdivino Passos, em Connecticut, Bridgeport. Ok, Carlos. Em primeiro lugar, é um prazer estar falando com vocês. Agradeço pelo convite. E prazer rever, pelo menos online, tantas pessoas amigas, faz tempo que a gente não se encontra, não se vê, agora com essa quarentena agora, que fica a coisa ficou mais difícil ainda, né? Mas então é um prazer estar falando com vocês. E em relação à saudade, né? Da saudade, minha filha está no Brasil, eu tenho uma filha, 2 netas, né? As netas estiveram aqui comigo durante um tempo, uns 3 anos, e voltou para o Brasil porque tem que ficar com a mãe, com os pais, né? Então, sinto muita saudade e ser pai é um prazer, é uma coisa que só é experiência única, entendeu? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. E finalmente, encerrando esse grupo, ele também, que é um pai absolutamente, apesar da cara de durão que ele tem, meio assim, Capone, italiano, no fundo, é uma manteiga derretida com as filhas dele, e com as netas, então, aí estragou de vez. As redes sociais dele não são dele, são dos netos, que por acaso ele aparece como coadjuvante. Bom dia, Heraldo Manes, aí de Orlando. Bom dia a todos, é um prazer poder estar aqui mais uma vez, é legal rever também os amigos. Eu tive que já apagar alguns incêndios, porque a minha filha trabalhou de madrugada no hospital e largou os 2 netos aqui. Então, eles entram e saem, vai ser um pouco... Não sei se vai ser fácil de lidar com eles dois. Eles querem participar, mas, ao mesmo tempo, eles não estão entendendo o que está acontecendo, né? Eles não entendem português. Mas é um prazer estar aqui para poder compartilhar essa data tão especial, de pai e mãe, né? O Edson deu uma saída aí, deve ter ido para buscar alguma coisa. A primeira pergunta eu ia fazer para ele, então eu vou explicar para vocês qual é como eu gostaria de abrir a conversa e determinar logo qual é o nosso objetivo. É um objetivo mais emocional, é um objetivo mais educacional, mas também é um objetivo de chamar a atenção para as pessoas de aspectos da paternidade que muitas vezes são relevados ou não são trazidos pela própria natureza de que, na família, os papéis parecem continuar sendo bastante determinados assim por inércia. E eu quero discutir isso um pouco, porque, às vezes, ser pai não é fácil, mas nem todo mundo presta atenção a isso, né? Mas eu quero falar primeiro da primeira emoção. Todos vocês têm a emoção de ter tido o filho, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, para quem tem mais do que isso, e também o primeiro neto. Eu queria que, se fosse possível, você escolhesse uma situação em que você realmente saiu de si, de emoção, e foi tocado de uma maneira muito profunda pelo fato de estar dando vida a um ser humano que é seu filho, que é carne da sua carne, sangue do seu sangue, seu DNA. Eu digo isso porque, para mim, foi uma experiência tão grande que eu desmaiei. Eu vou começar com Rod Silva. Entre tantas emoções, eu vou destacar uma em especial, é até um tanto quanto inusitada. Eu fui conhecer meu companheiro em São Paulo, e eu andava muito de trem, porque eu não sei dirigir no Brasil. E o nosso filho, a princípio, ele só me chamava de tio ou de Rod. Nunca impus que ele me chamasse de outra coisa, deixei ele sempre livre, né? Só que um dia, em especial, eu estava no trem indo para o centro de São Paulo.
no trem urbano. E, do nada, uma coisa assim que me emocionou bastante foi quando realmente eu caí em mim, sabe? E vi que realmente eu estava assumindo a paternidade. Foi quando ele aleatoriamente abriu a boca na frente de todo mundo, pessoas desconhecidas, e disse: pai, eu te amo. Eu até me emociono em falar isso, e para mim isso aí foi um momento, sabe? Daí eu O tive Nicolas, assim, né? Vamos dar nome ao cidadão, o o Nicolas. Nicolas. Beleza, beleza. E você, Pablo, que tem uma filhinha, a Noa, correto? De 4 anos. Sim, ela, na verdade, tem 3, faz 4 anos agora em dezembro. Bom, sei lá, eu acho que é isso. Da pergunta é isso. Eu tenho uma foto sua que você mandou, você carregando ela, onde o seu semblante de rosto é muito significativo. Essa emoção de ter se tornado pai, ela foi mais forte no momento do nascimento ou com o andar da carruagem? Há momentos hoje em dia em que você sente muito mais forte isso? Então, na verdade, eu sempre tive a expectativa, assim, a vontade de ser pai. Então, a espera por isso, eu acho que foi muito maior. Então, o primeiro momento foi aquele momento bem intenso. E, claro, depois você continua, você vive dia a dia ali, e isso aumenta cada dia mais. Mas eu acho que o X ali da questão foi o início. O primeiro momento foi bem impactante no meu caso, porque eu já tinha essa expectativa. Perfeito. Eu gostaria de pedir, alguém está aí ou com o telefone ligado, está vazando um áudio muito forte, está atrapalhando a percepção. Quem tiver com qualquer telefone ligado, que deixe sem som, por gentileza. Bom, Heraldo, de todas as emoções que você... Porque você tem um bocado de emoção guardada aí no seu mocó, você tem as emoções de 2 filhas, é imigrante há muito tempo, suas filhas foram criadas numa perspectiva muito diferente do habitual, e depois vieram as netas. No meio dessas emoções todas, tem alguma que você pode dizer: rapaz, ali foi um momento que realmente eu não consigo nem descrever? Bom, como pai de 2 filhas, eu acho que tem várias emoções. Eu acho que eu lembro muito, eu me arrisco a brincar com piano e violão, quando a Maia estava grávida, eu brincava com algumas notas. Logo no início não, mas depois do 3º, 4º, 5º mês, a gente começava a sentir o movimento da criança dentro da barriga da mãe. Isso eu lembro muito bem até hoje, a gente punha uma música baixinha e tal. Mas o que mais me impactou e o que mais me emociona até hoje foi ter participado dos 2 partos. Também quase desmaiei, mas não desmaiei. E para mim, acho que é aquele momento quando você vê, depois de 9 meses, toda aquela expectativa está na sua mão, ali você realiza realmente a importância que é desse momento. E hoje em dia é interessante, aqui depois que a gente veio para cá, quando eu estou há 31 anos aqui, a pequenininha tinha 4, a mais velha 5,5. Quem ia ao médico com as crianças era sempre eu. A Maida nunca foi muito fã da parte de médico e hospitais, né? E elas foram crescendo nesse ritmo, e até quando elas já eram mocinhas, quem chegava aos médicos aqui nos Estados Unidos era o pai, né? Então os americanos estranhavam esse acompanhamento meu, mas eu achei muito importante fazer esse papel, até depois elas adultas. Então, vem desde lá da maternidade até hoje em dia a gente faz... nesse ponto, eu acho que eu faço um papel de pai e mãe. Mas, sem dúvida nenhuma, a maternidade, quando você vê o bebê na sua mão, é a parte mais emocionante de toda. Perfeito. E você, Valdivino? Habilite seu microfone, Val. Isso. Eu acho que o fato de ser pai, como eu disse antes, né, é uma experiência única, e são coisas que eu digo para as pessoas. Falo assim, ser pai, porque pai é mãe também, mesmo, como você estava falando no começo, essa coisa de pai, mãe é mãe, pai é pai, mas no final acaba sendo pai e mãe, mãe sendo mãe e pai. Mãe e pai. Né? Então, uma das grandes emoções que eu tive, assim, como pai, além do nascimento da minha filha, claro, foi que, quando eu vim para os Estados Unidos, ela ficou no Brasil com 5 anos. Né? E nesse intervalo dos 5 anos dela até os 16, a gente ficou sem contato, porque houve um problema, desapareceu e tal, com a mãe, mas acabou aparecendo, e você teve uma parte fundamental nessa história, que você conhece essa história, né? Quando ela entrou em contato comigo, acabou vindo para os Estados Unidos, e uma das grandes emoções que eu tive
além do nascimento dela, é claro, como eu digo, foi quando eu fui buscar ela no aeroporto aqui em Nova York, que ela veio, ela tinha 16 anos, né? Ela foi para Você estava há 11 anos sem vê-la. Sem vê-la, exatamente. E aí foi quando você acabou, né, entrando na história, você, Andréia, que a Andréia acabou recebendo ela em Miami, colocando no avião, e eu pegando aqui em Nova York. E depois de muito tempo de vê-la, foi uma das grandes emoções, não tanto quanto o nascimento, mas uma das grandes emoções que eu tive, e foi uma experiência muito impactante, foi quando eu a vi no aeroporto e comecei a ter contato de novo com a minha filha. E as coisas deslancharam, e ela ficou aqui por 10 anos, e agora está no Brasil, e fica só a saudade agora, né? Perfeito. Você, Mário, que não é pai biológico, mas nem por isso deixa de ter emoções, que eu já ouvi milhões de histórias. Pois é, Carlos. Eu, logo assim que eu conheci a Andréia, que nós ficamos juntos, e acho que no mesmo ano, ou menos de um ano, a Larissa ela já engravidou da Eduarda, e mesmo antes de eu ser pai, acabei virando avô com 35 anos, e a Andréia na época com 38. E aí a gente já embalou, então eu fui praticamente vô, e eu cuidei da Duda como se fosse pai também, e foi uma emoção muito grande. E acho que o amor foi em dobro do que eu ter sido pai, e a gente nutre até hoje, e infelizmente elas estão no Brasil hoje, né? Eu sei que elas são uma âncora muito, muito forte, chamando vocês de volta para o Brasil o tempo todo, né? Pois é. É verdade. E você, Juninho, você lembra de uma coisa que você possa citar como tendo sido, ao longo de todos os 17 filhos que você tem? Não vamos discriminar os cães, hein? Não vamos ser politicamente corretos. Cachorro é tão filho quanto filho. Pelo menos aqui em casa é. Às vezes a gente trata o cachorro melhor do que trata os filhos. Você, Juninho, diga aí. Os cachorros aqui são tratados como filhos mesmo, todos eles. Primeiramente, gostaria de dizer prazer estar aqui com todos vocês, Alex, todo mundo, um prazer. Um momento único ou particular, eu acho que foi realmente, eu vou concordar com o Carlos e com o Heraldo, foi o nascimento dos meus filhos, entendeu? Você acompanhou todos os nascimentos lá dentro? Todos os 3. O primeiro nascimento, eu acho, não sei se isso é normal, entendeu? O médico deixou eu entrar na frente dele, e quando o neném estava nascendo, foi eu que tirei ele de dentro da barriga. E as pernas não bambearam, não? Meu Deus do céu. E o terceiro filho, que é a minha filha atual, a minha filha... Natal? Quando você está no hospital e a mulher tem que tirar o neném, às vezes ela fica em várias posições. E a minha ex-mulher ficou numa posição de coque. E o médico falou, olha, ela está tendo dificuldade para ter o neném, vai lá, sobe em cima da cama, fica de coque e deixa ela sentar em cima de você. Ela sentou em cima de mim, depois de pouco tempo o neném saiu. Pareceu que eu tive o filho, entendeu? Gente, que história! Sabia disso? Então, esses 2 momentos... Então, essa foi a emoção heavy metal, né? Não, você ver o neném sair dentro da mulher é muito bom. Muito bom. Muito bom. E você, Alex? Ô, Borges, só queria pedir para lembrar aqui para os participantes compartilhar a live. Eu estou compartilhando aqui também, para a galera compartilhar também. Até me esqueci, fiquei todo entusiasmado hoje. Por favor, compartilhem aí na página Focus Brasil do Facebook. Compartilha com o maior número de grupos possível, por favor. Compartilha com todo mundo aí para a gente provar que pai dá audiência, entendeu? Porque até isso a gente tem que provar, que pai dá audiência. E você, Alex? Borges, eu tenho 3 filhos nascidos aqui nos Estados Unidos. Todos 3 são coisas totalmente diferentes um do outro, né? Uma nasceu no carro a caminho do hospital, o outro nasceu, o mais velho, Alex Júnior, a gente foi no hospital, que minha esposa começou a sentir umas contrações e tal, de manhã cedo levamos para saber, não estava, nasceu com 7 meses, a previsão era mais 2 meses ainda, nasceu antes do tempo, chegamos no hospital, eu e minha esposa, pouco tempo de América, a gente não tinha, assim, experiência, longe da família. E chegamos no centro de Boston, a Fernanda começou a sentir dor, levamos, aí o médico falou, vai ter o baby aqui agora. Eu falei, o quê?
vai nascer. Quer dizer, nasceu de 7 meses, pequenininho. E eu tive, igual o Juninho, eu tive o prazer de estar dentro da sala de parto. Quando a Aleca Júnior nasceu, eu só fazia chorar, rapaz. O médico ficou tentando me acalmar. E Fernanda lá de boa. Fernanda, calma, minha esposa acabou de parir. E igual um besta, rapaz, chorando, emocionado. Foi assim uma coisa única, o nascimento de Aleca Júnior, que é o primogênito, né? E Giovana nasceu no carro. Foi uma coisa assim também marcante, porque eu saí correndo desesperado, procurando ajuda. Daqui a pouco minha esposa tendo o baby, ligando para a polícia para chegar ajuda, e eu pelo meio da rua desesperado. Quando eu cheguei, já tinha carro de polícia fechando a rua, carro de bombeiro fechando a rua, helicóptero da Fox News filmando, parecendo cena de filme. E para nossa sorte, minha mãe estava conosco, minha mãe que é enfermeira, trabalha com obstetrícia no Brasil, minha mãe que fez o parto da Giovana. Minha mãe, quando eu cheguei, já estava Giovana no colo de Fernanda, toda aí eu igual um bobo chorando, e o policial me acalmando também. E da vizinha... O problema desses partos é você. É isso que minha esposa falou. Minha mãe falou, Nanda, é tão tranquila para ter o baby, o pai que fica emocionado, chorando, dificultando as coisas. Desesperado. E o terceiro? E Davi foi especial também. O Davizinho chegar me emociona quando eu falo dele, porque ele é muito especial. Tranquilo. Eles todos são lindos, são grandes filhos e você tem muita sorte. Você tem muita sorte, muita bênção. Todo mundo já falou aí, então, sobre essa questão da primeira emoção. E agora eu quero mudar um pouco o tom e conversar com vocês sobre os desafios de criar filho agora, né? Eu não vou falar nem da minha experiência, porque eu tenho 2 filhas de situações completamente distintas uma da outra, entendeu? E minhas filhas são realmente a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não digo isso porque é lugar comum, não, porque todo mundo me conhece, sabe que vou dizer o que eu realmente penso. Se eu não gostasse das minhas filhas do jeito que eu gosto, eu ficaria quietinho, porque ninguém vai falar mal de filho, porque não pega nem bem, né? Mas eu sou apaixonado pelas minhas filhas, são minhas melhores amigas, e são pessoas que eu me orgulho muito de ter sido parte delas virem ao mundo, né? Porque 50% não fui eu que fiz, né? Claro que não. Mas agora eu quero falar um pouco mais do lado prático do que é criar filho agora, né? Porque mãe tem os seus desafios próprios, se bem que hoje em dia os desafios de homem e mulher são muito parecidos. Todo mundo trabalha, todo mundo tem a vida dividida entre vida profissional, vida conjugal e vida familiar. São 3 vidas diferentes. A vida que você tem com seu parceiro, com seu esposo, com sua esposa, não importa. A vida que você tem com relação à família e a sua vida profissional. E os conflitos entre essas 3 vidas não param de acontecer, porque o mundo é outro, a velocidade é outra, e a possibilidade de que nem sempre haja harmonia nesse processo se tornou muito grande. Hoje em dia, é mais difícil para o pai ser pai dos seus filhos, ou é tudo uma questão de que o tempo continuamente vai mudando e todo mundo tem que se adaptar? Qual é a sua opinião, Makuda? Você, Makuda. Oi. Você diz no aspecto geral, né? Não, no aspecto de criar, no aspecto de educar, como você enxerga a dificuldade de ser pai agora? Sim. O que eu tenho reparado bastante é a grande dificuldade na questão tecnológica, porque hoje parece que as crianças já nascem com celular, com iPad, já saem do quarto. Já é uma parte do corpo. Então, hoje, diferente da nossa época, a realidade é outra, né? Então, os pais precisam estar sabendo dosar bem entre essa parte tecnológica e realmente a parte mais humana, né? Então, como você comentou no começo, eu não sou pai biológico, mas eu tenho as 2 netinhas e acho que todo mundo tem esse mesmo problema, né? Infelizmente, né, hoje todos só querem ficar no iPad, no celular, então acredito uma grande dificuldade de estar tendo outros valores, né? Então, é essa ótica que eu tenho hoje. Rod, como é que você e seu companheiro fazem na educação do Nicolas? É mais difícil por causa desse problema que Mário colocou? Ou qual é a saída que vocês encontram para passar valores e para, enfim, para criar uma pessoa, que é um desafio? Esse ditado que diz assim, criar filho não tem manual, mas não tem mesmo. Concordo plenamente. É um ser humano e cada um é completamente diferente do outro. Diga. Exato.
O que nós temos em comum é o seguinte: um não passa, sobrepõe a ordem do outro, entendeu? E tudo que temos que discutir sobre eles, discutimos isso, longe dele. E nós somos bem abençoados, muito sortudos, porque o Nicolas é um menino que ele nasceu com essa característica de ser obediente e bondoso. Como todo garoto gosta de às vezes, enfrentar, porque é coisa de garoto mesmo, de criança. Mas, no geral, nós somos muito sortudos, porque nós podemos dosar as coisas. Ele, como o Makuda falou, o Nicolas, ele é um menino que adora coisas de tecnologia, agarrado com tablet. Temos 3 computadores em casa, então, mas a gente dosa isso, entendeu? E a nossa vida, para que isso dê certo, temos um acordo de que o nosso objetivo é ele ir entrar na faculdade aqui no Canadá. Por isso que trouxemos ele para aqui, para ele ser educado na sociedade aqui, e isso faz com que as coisas fiquem mais fáceis para nós. Mas é um desafio, realmente você está correto, não tem um manual, mas o bom senso prevalece, passar valores. E você, Alex, como é que é o desafio de criar 3 filhos, 2 meninos e uma menina, idades diferentes, e dentro de uma situação onde a cultura brasileira é muito forte na sua família, tanto na sua esposa quanto em você. Mas você vive nos Estados Unidos, então isso gera, muitas vezes, umas complicações, não é não? Com certeza, Boy. Inclusive, a gente sempre traça um paralelo com crianças da idade deles no Brasil, com eles morando aqui. Então, eu até brinco com minha esposa e falo, se os meninos chegarem no Brasil, vão sofrer até bullying, porque aqui nos Estados Unidos são mais comportadinhos, são mais, né, como o próprio Makura e o Rod falou, muito ligado à tecnologia. É muito fácil, onde você vai, tem um Wi-Fi, você senta, tem um computador, tem um tablet, tem esse joguinho aí, o Nintendo, não sei, aquele pequenininho que fica na mão. Então, no Brasil, a gente foi criado com... brincando de bola na rua. Chegou uma figurinha aqui que quer aparecer aqui, ó. Pode aparecer, pode aparecer. Tá com o Mickey Mouse dele aqui na mão. E aí, Davi, tudo bem? Dá tchau lá pro pessoal. Olha o tchauzinho. Não vai entrar e não falar não, hein? Fala aí, fala aí. Dá um oi aí, Davi. Isso aqui é a rapinha do tacho do Dery. Ele tá aí reclamando, quem mandou me acordar cedo no sábado. Hoje foi meu aniversário, essa galerinha tudo reclamou para acordar cedo, mas filho é benção. Então, essa questão da criação aqui nos Estados Unidos, eu acho que está muito mais próximo, pelo menos no meu caso, com os pais. Eu não lembro de ter tanto contato assim, só a gente, tinha muitas mais pessoas próximas. A família fica muito mais próxima aqui, né? A família fica muito mais próxima, mais unida, mais ter mais contato um com o outro, ter mais intimidade, vamos dizer assim. Então, são os meninos muito comportados, são muito quietinhos, né? Vamos dizer assim. E no Brasil, criança de interior, andando descalço na rua, jogando bola, tomando topada no dedo, se arrebentando, se arranhando todo. E aqui é mais tranquilo as crianças daqui. Heraldo, eu vou passar para você uma ótica diferente, porque você tem uma experiência muito específica. Você criou 2 filhas, as suas filhas cumpriram todo um projeto de vida que era delas, mas que também foi você e Maida, e agora vocês têm um papel muito importante na vida dos seus netos, porque eles convivem bastante com vocês são muito generosos com as filhas, no sentido de dar apoio com a sua filha, que tem as 2 crianças, que é a Fernanda, em dar o máximo apoio. Vocês continuam sendo pais extremamente presentes na vida de suas filhas e também muito presentes na vida de seus netos. Trace um paralelo aí de educação e de como lidar com essas 2 crianças que hoje são adultas e essas 2 crianças que são bem crianças aí na convivência com você. Fazendo uma analogia de quando a gente era jovem, né, o que a gente nota em toda essa transição, uns 60 anos de vida, a criança de hoje, ela é muito individualista, ela tem dificuldade de dividir, compartilhar, principalmente brinquedos. E hoje em dia a gente fala que um laptop é um brinquedo, mas não é uma ferramenta. E na minha família nós éramos 4 irmãos, tínhamos uma bicicleta, uma máquina de escrever, bola tinha 2, mas a gente sempre sabia como dividir tudo isso. Quando a gente veio para cá, nos Estados Unidos, as minhas 2 filhas foram pegando essa transição, era um computador para as 2, a gente procurou deixá-las brincando de bicicleta, coisas que a gente tinha na nossa infância.
Minha filha mais velha, que me deu os 2 netos, ela tem esse compromisso de trabalhar de madrugada em hospitais, então eles ficam muito comigo. Eles vamos dizer, se relacionam muito bem, mas a gente nota a diferença dos netos, né, que comparado aos nossos filhos, é o que nós fomos, inclusive aos nossos pais, é difícil você deixar um equipamento para um sem que haja uma briga nos primeiros 15 minutos, porque eles querem ter o direito de usar aquilo sem saber como poder compartilhar. Vou contar uma brincadeira ontem. Ontem eu consegui tirar a atenção deles dois com uma atividade no computador. Eu peguei uma caneta tinteiro que eu tenho, aquelas de encher com a tinta e tudo, né? E fui mostrar como era que funcionava para a gente ter o tempo de preparar a caneta e começar a escrever. Eu consegui atrair quase 1 hora da atenção deles com um negócio totalmente diferente para eles. Então, vale aos pais criarem essas, vamos dizer, o distanciamento da vida eletrônica que eles têm a qualquer momento, inclusive na própria escola, e trazer para as coisas mais de raízes. Eu acho que isso, eles têm interesse, eles têm condições de aprender coisas que você tira o foco desse lado muito eletrônico. Eu jogo bola com meu neto, procuro ficar com eles quando eles estão andando de bicicleta, então eu faço papel de avô até com mais dedicação do que eu tive com as minhas filhas, porque quando nós viemos para cá, era muito trabalho, e as pequenas praticamente ficavam ou na escola ou muito na televisão. E para os netos, então, acho que eu estou descontando esse tempo que eu deixei de ficar com as filhas. Mas o individualismo e egoísmo é uma das coisas que mais me chama a atenção. Makuda vive numa sociedade, a sociedade japonesa, porque ele é muito imerso na sociedade japonesa, embora seja uma liderança muito expressiva na comunidade brasileira no Japão, e as coisas dentro da cultura japonesa são bastante diferentes. Então, eu pergunto a você, como é possível conviver, como é a convivência de valores tão diferentes? Porque se vocês acham que os valores americanos ou canadenses são muito diferentes dos brasileiros, vocês não têm a menor ideia do que é o Japão. É como você virar o mundo de cabeça para baixo, que vai da maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de falar, é um enigma para nós, que somos criados e educados numa situação diferente. Como é que é ser pai nessa situação, nessa dualidade de culturas, Makuda? Realmente, o Japão ele é um país bem difícil, um país de primeiro mundo, tal, mas nessa parte de educação em relação aos filhos, os japoneses é um povo frio, e tanto é que, né, todo mundo sabe que o maior índice de suicídio de jovens no mundo é o Japão. Para você ter uma ideia, o aniversário, eles não comemoram o Natal, o aniversário é só a criança, o pai, a mãe, o bolo. Então, eles não têm esse lado que nós temos brasileiro, lado festivo, né? Esse lado de pegar, de abraçar, de comemorar. Então, realmente, o brasileiro, para ser o brasileiro mesmo, infelizmente, ele tem que estar vivendo dentro do gueto, da bolha, né? Então, é complicado a gente tentar misturar essas culturas. E tem uma coisa, Makuda, eu vou até insistir na pergunta a você, porque eu acho que isso é muito interessante para quem está assistindo. A questão de que, de todas as comunidades brasileiras no mundo, no planeta Terra, a única comunidade que tem escolas brasileiras com currículo brasileiro, ensinando só em português para filho de brasileiro, que opta por não colocar os filhos nas escolas japonesas, é o Japão. Como é que é isso, e se isso é bom ou isso é ruim? Tá, tem um lado positivo e o lado negativo também. Na realidade, o que acontece? O principal motivo o brasileiro coloca numa escola brasileira porque o horário da escola japonesa é das 8 da manhã até 2, 3 da tarde. Ou seja, o brasileiro trabalha até 7, 8 da noite. Então, ele não tem onde deixar o filho depois das 2 da tarde. Então, a escola brasileira acaba absolvendo essa falta aí dos pais. Então, por isso que eles optam também em colocar escola brasileira. Agora, realmente, e vai até às 6, né? Vai até às 6, 7, né? A escola brasileira entrega o filho na hora que o pai sai da fábrica e vai buscar, né? Agora, tem esse outro lado também que os brasileiros, os estrangeiros, eles sofrem muito bullying também, né? Então,
muitos pais optam por colocar em escola brasileira porque realmente os japoneses eles fazem algumas discriminações e os filhos são bem sofrem bullying na escola, né? Mas o lado bom é que realmente, como toda sociedade, se você mora num país, acho que você tem que estar se integrando, você tem que estar, né, estudando o idioma, conhecendo a cultura, a história do país, né? Então tem um lado bom também, porque você, quando você se forma, você se integra dentro da sociedade japonesa. Agora, a criança brasileira que só vai à escola brasileira, infelizmente, o futuro dele aqui é fábrica, né? Porque o idioma japonês é muito complicado. Então, se você não domina o idioma, você não consegue entrar no mercado de trabalho. Então, tem esse lado negativo Tem também. essa limitação que é muito forte, né? Pablo, você é pai de uma criança pequenininha ainda. Quem é que toma conta 90% das coisas relacionadas à sua filha? É sua esposa? Você fica só assistindo? Bom, é minha esposa porque eu trabalho fora. E eu trabalho fora, no caso do país, da cidade. Eu viajo muito. Então, eu não tenho... Eu acabo que ficando um pouco distante dessa parte. É como o Heraldo tinha comentado, né? Cheguei no país novo, tô 2 anos aqui, então é aquela intensidade de trabalho que a gente precisa dar esse gás no início e acaba tendo esse distanciamento. E você aí, Juninho, que está com outro filho, é filho ou filha esse que está aí? Esse aqui é o mascote, ele é filho também. Como é o nome dele? É o Matias? Mascote. Mascote. Oi, mascote, tudo bem por aí? Ele já lhe deu comida hoje? Começa a protestar. O negócio é comida, negócio é comida. Você teve um papel presente na educação dos seus filhos, os humanos? Os humanos, você teve um papel presente ou, por conta das separações, ficou um pouco mais distante? Devido às separações, ficou um pouco mais distante. Os meus 2 primeiros filhos, quando eu separei, um tinha 4 e o outro tinha 8, entendeu? Então, mas eu sempre, quando precisava, acordava cedo, levava eles para a escola, buscava eles na escola. Com a minha filha agora, mais nova, também aconteceu a mesma coisa, a gente se separou, mas é eu que pego ela na escola, eu ajudo ela a fazer dever de casa, eu adoro fazer dever de casa com ela, entendeu? Então, eu participo sim, não 100%, porque não estou sempre com eles, entendeu? Mas sempre que eu posso, eu adoro ajudar eles na escola, fazer dever de casa. Deixa de perguntar uma coisa sobre o dever de casa. É o primeiro pai que eu ouço dizer que adora fazer dever de casa, hein? Parabéns, medalha para você aí. Agora me fala aí, quando você está ali fazendo o dever de casa, que você se lembra como seu pai te educou, como sua mãe te educou, sua família toda que sempre foi muito unida ali no trabalho e tudo, que diferenças você vê, se você vê dificuldade ou se para você isso é natural, entre estar acompanhando o crescimento de sua filha e a vida que você teve, como você foi criado por seus pais aí em Boston? Como a maioria das pessoas aí acabou de falar, meu pai e minha mãe trabalhou muito, entendeu? Então, quando a gente chegou aqui, era escola, voltava para casa, ou se eles não estivessem em casa, eles estavam trabalhando, entendeu? Então, eles... minha mãe que era muito presente, batia, se não fizesse dever de casa, bum, levava uma bolachinha. Era uma bolachinha, era uma reguada ou era uma chinelada? Era uma reguada. O papai... Nem por isso você deixou de gostar dela, né? Não, amo os dois, amo meu pai, amo minha mãe. Gostaria também de falar Feliz Dia dos Pais para ele. E amanhã é aniversário do Edson Paiva, Índia. O Sínio está fazendo aniversário amanhã? Beleza. Uma figura. Então é isso aí. Você, Valdivino, você que teve essa emoção muito forte de reencontrar, se reunir com a sua filha 11 anos depois. Claro, ela já era uma adolescente, né? 16 anos, né? Já é uma outra situação, né? Como é que foi você administrar que não via sua filha desde que ela tinha 5 anos de idade? De repente chega uma moça na sua vida, né? Sua filha. Como é que foi resolver esse nó aí? Como é que foi ser pai descobrindo uma moça já adulta?
foi uma experiência meia, podemos dizer assim, meia difícil, porque pelo tempo de distanciamento nosso, é lógico que esfriou, né? Não tivemos relacionamento, contato, então essa coisa esfriou. Ela ficou com 5 anos quando eu saí do Brasil. E quando ela chegou aqui, ela retornou com 16 anos. E era uma coisa meio complicada, assim, porque às vezes eu ia dar um abraço nela, às vezes eu sentia até ela tremer, porque eu era um estranho para ela. Para mim era mais fácil, pelo fato de ser pai, eu já era um adulto, Isso te claro, né? magoava? Isso te magoava? Não, eu entendi a posição dela, porque realmente ela não cresceu comigo, ficou até os 5 anos, e uma criança até os 5 anos, ela não tem muita recordação, né, de uma idade de 5 anos. E ficou praticamente 10 anos, 11 anos sem a gente ter contato. E aí para ela era difícil, para ela eu era um estranho para ela. Mas foi uma coisa fascinante porque ela pegou rápido. Nós passamos a ter um relacionamento de pai e filha assim muito muito rápido. Houve um problema porque eu vivia com uma pessoa que uma mulher, e isso foi um pouco de impedimento, mas que não durou muito. Aí eu me separei e tal, e depois eu passei a ter um relacionamento muito bom com a minha filha, e foi como se nada, como se não tivesse havido aquele vácuo, aquele tempo sem contato, né, sem convivência. Então foi uma coisa fácil, mas aí depois veio as netas, né? Então, e dentro disso que vocês estavam falando da dificuldade de criar filhos e tal, para mim eu não tenho tanto essa experiência de criar os filhos, né? Mas as netas. Então é uma coisa meio difícil. Suas netas passaram um tempo aí com você, na sua casa, você tomando conta, né? Passaram. As netas, olha, essa é uma experiência que eu acho que ninguém tem aqui, ficar sozinho, sem mãe, sem avó, sem só nada. Era você e as netas. Elas te obedeciam? Elas obedeciam porque elas são as boas meninas, né? Elas nasceram aqui, as duas nasceram aqui. Quando a minha filha e o marido dela foi para o Brasil, uma tinha 3 anos e a outra tinha 2 meses. Aí voltaram com 7, uma com 7 e a outra com 5, né? Então, e aí ficaram 3 anos com você. E ficaram 3 anos. E nesses 3 anos, então, a gente tivemos contato, afinamos o nosso relacionamento, e foi uma coisa muito boa, muito gostosa, sabe? E dentro daquela coisa de dificuldade de criar os filhos, eu não tenho, mas as netas é uma coisa, como o Mário Makuda falou, e outros falaram também, que a grande dificuldade é o tal da tecnologia para esses adolescentes, para essas crianças, né? Porque é o mundo deles, é a geração tecnologia, então essa é a grande dificuldade, mas foi uma grande experiência. Frente, né? Eu quero aproveitar e dar um intervalozinho só para agradecer, tem muita gente assistindo a gente, graças a Deus, uma audiência muito boa, mas eu sempre gosto de dar um alô para as pessoas que entraram logo no começo. Daniela Castro, de Veneza, o Harry do Japão, Mônica Ribeiro, daqui da Flórida, Hideo Uemori, do Japão, Marília Cecília Assad, Mara Sidigurski, Valdeise Almeida, Sueli Gucci, do Japão, Lúcia De Títio, de Orlando, Maida Manes, é claro, está aí, minha querida Maida, Kleber Júnior, André Macuda, e o Airan da Silva, Mira de Souza, Maria Inês Dalborgo, Sandra Messias Ruissan, Wilson Pinto, arquiteto de Curitiba, Maida está aqui já fazendo perguntas, então daqui a pouco já a gente vai começar a fazer as perguntas. Gente aqui me perguntando por que eu não falei, mas com tanta gente bacana, com tanta coisa para falar, vocês me veem toda hora, deixa eles falarem, que é muito mais importante hoje. Todo mundo já sabe, falei que eu tenho minhas 2 filhas, são 2 filhas de casamentos, uma não é nem de um casamento, é de um namoro que gerou um filho, a outra é de um casamento mais no sentido tradicional, se é que pode ter alguma coisa tradicional na minha vida, acho que não tem nada, mas vamos chamar isso de tradicional. A mais velha se chama Joana, tem 43 anos, a mais nova se chama Amanda, tem 28 anos, a mais velha é baiana, mora em Salvador, nunca quis morar nos Estados Unidos, vem para cá, passa férias, mas o negócio dela é Salvador. E a mais nova é a Amanda, americana, nasceu aqui em Miami Beach e acaba de se mudar de Nova York para Richmond, Virgínia. Valdivino, você levantou o dedo. Pode ir. Dentro disso, você está falando agora dos filhos e tal, de casamentos diferentes. Eu tive uma filha no casamento, no meu único casamento, né? Mas que não era minha filha, mas que eu registrei a menina,
chama Cristina, está em São Paulo. Então, é somente mesmo para mencionar isso, né, de que tenho a consideração dela como minha filha, apesar que nós não tivemos contato. Com a minha filha verdadeira, houve toda essa história que eu contei, mas tivemos contato. Mas já com essa Cristina, essa filha do casamento de São Paulo, essa não. Mas só mesmo para mencionar isso, para que, de repente, Olha, se ela estiver vendo, ela só você para ter coragem sentir... de dizer isso, porque se eu for perguntar isso para os nossos amigos aqui, vai ter confusão. Não, eu não vou perguntar sobre outros filhos que existam por aí, tá? Não vou, não. Tudo bem, tá tudo em paz. Agora, deixa eu ver aqui se eu já posso começar alguma pergunta. Ah, sim, a pergunta é muito boa demais, hein? Pergunta muito boa. E eu não vou começar por Heraldo, não, que é muito suspeito. Eu vou começar por você, Alex. Após o nascimento dos filhos, pintou ciúme da sua esposa com atenção, desculpe, pintou ciúmes da esposa em relação à atenção que era exclusiva a vocês? Isso acontece em muitos relacionamentos, né? Nascem os filhos e as esposas têm aquela... Isso é uma síndrome, inclusive, não é nenhuma questão da personalidade, é uma síndrome de que nós ficamos assim jogados praticamente no escanteio, fica esperando somente a gente chegar. No Japão é assim, né? Cadê o cheque do salário? Cadê o cheque do salário? Ah, já me dá aqui, vai embora, sai daqui, vai comer na rua, que eu não tenho tempo para você, não. Quem fez dedo assim vai ter que falar agora. Alex, aconteceu isso com a dona Fernanda? Ô, Borges, não aconteceu, não. O que acontece é que, às vezes, a gente sente falta de nós dois só, né? Porque hoje nós temos uma galerinha com a gente. Então, de vez em quando, Nanda fala, nossa, eu tenho saudade daquele tempo que era só nós dois, que a gente viajava, acampava, só a gente. Mas um ciúme, acho que não, porque a gente tem que saber dosar, né? Até porque a mulher é a dona de tudo. Então, não tem isso como... é a sua modesta opinião, né? Bota aí, modesta opinião, acendendo e apagando. Mas sente falta do momento da intimidade, nós, né? Intimidade. É porque muda muita coisa quando o filho chega, né? Muita coisa. Né? Então, mas ciúme, acho que... Eu vou perguntar agora um negócio para Pablo, vamos ver se ele responde. Ele disse que é Pablo tímido. Você tem uma filhinha de quase 4 anos, e nessa idade, filho não pergunta a hora de pular na cama dos pais, né? Já aconteceu algum momento que ela pulou na cama numa hora bem inadequada, Pablo? Bota o microfone aí, vai. Isso. Não. Ela tem o quartinho dela, tá tudo certo. Em momento algum, ela chegou assim no meio da noite, pum, e não era uma hora que ela deveria fazer isso. Não, graças a Deus ela dorme bastante. Aconteceu com alguém isso aí? Já aconteceu isso aí com alguém? Alguém vai se prontificar a falar? Mas vamos voltar, então, ao ciúme da esposa com relação aos filhos. Isso aconteceu com você, Heraldo? Acho que essa pergunta foi para mim. Mas eu distribuo, né? Quando é uma pergunta boa, eu distribuo. Viu? Não, eu acho que eu só não dei de mamar para minhas filhas. Eu acho que quando elas chegaram, nós dois abraçamos a responsabilidade. Talvez até ela tenha ficado com um pouco de ciúmes de mim, porque eu também me dediquei demais às 2 meninas. Amo de paixão as 3. Não, eu não acredito que Mayra tenha sentido ciúmes, e a gente, desde o primeiro dia, a gente tem dividido essa tarefa 50-50. E você, Juninho, você teve essa experiência de ciúme da sua esposa pelo fato de que o ciúme seu da sua esposa, pelo fato da dedicação estar totalmente voltada para os filhos, principalmente no seu primeiro casamento, que durou muito tempo, e você teve 2 filhos? Eu acho que não teve ciúmes, mas todos os 3 filhos, o primeiro nome foi papai. Então, quando aconteceu papai, eu tenho certeza que elas ficaram... Eu quero depois você que é mineiro vai me traduzir o que é. Meus filhos, apesar da gente não morar juntos, estou muito cuidado com eles, entendeu? Eu amo eles, abraço muito eles, converso muito com eles. Então, eu acho que eles, quando eles eram pequenininhos também, sempre conversando, papai, e aí eu acho que aconteceu isso. Conseguiram falar o primeiro nome foi papai, dos 3. Então, pode ser que eles ficaram um pouquinho com ciúme, sim. Pode ser. Tem aqui uma pergunta de Kleber Andrade,
É uma pergunta misturada de afirmação, mas ele quer saber a opinião de alguém que puder responder isso. Acredito até que Juninho vai se candidatar a responder. Ele diz, o Kleber diz que o Kleber é de Miami, tá? Ele diz que hoje em dia ele percebe que as pessoas têm muito mais facilidade de conviver, tratar bem e dar carinho aos seus animais em vez das suas crianças. No caso da minha esposa, ela ama esses bichinhos aqui. Ama. Para ela, eles são o primeiro lugar. Entendeu? Inclusive na frente de você, antes de você, né? Ela, inclusive antes de mim, com certeza, 100%. Isso aqui para ela... Se ela tiver que mandar alguém para fora de casa, você já está com a mala pronta. Já está pronto já, entendeu? Então, eles para nós, para mim também, eles são como filhos. Amo eles, entendeu? Esses bichinhos aqui, eles dão amor pra gente, eles não gritam de volta com você, eles não xingam, eles estão sempre... A questão dos animais, eu vim descobrir isso de uns 20 anos para cá. É que o animal corresponde, talvez, isso é um ponto de vista meu, né? Com minha modesta opinião. Nós somos muito afetivos, nós homens somos muito afetivos. Eu defendo essa tese porque eu estou cansado já de brigar com mulher com isso, sabe? Essa história de dizer que o homem é excessivo, é frio, é tudo uma mentira que só serve a outros interesses. E a gente vê nos pets os nossos filhos pequenos, que a gente protegia, que a gente sabe que eles não têm nenhuma condição de se proteger sozinhos. Então, o pet representa aquela criança que não agride o pai, que não xinga o pai, que não desobedece o pai. O pet, se você dá carinho e dá comida, você está cansado de ver aí uma coisa que eu choro toda vez que eu vejo milhões de vídeos de cachorros que vão sentados na frente do túmulo do ex-dono e que não saem de lá, que choram, porque a afetividade, principalmente entre o cachorro e o homem, é um negócio absurdo. Mas, enfim, agora eu quero saber o seguinte, Alex Colombini, como é que a pandemia Covid-19 afetou a sua relação com seus filhos? Afetou por lado muito positivo, né? Porque a gente ficou mais em casa, as crianças sem poder interagir com outras crianças, que isso é uma coisa que cortava o coração. Então, a gente teve que inventar brincadeira e fazer coisas, porque senão a criança fica o dia todo na internet. Então, a gente que trabalha com business também, no primeiro mês, março, abril, por aí, tudo fechou, então a gente ficou enclausurado em casa. E foi muito gostoso, foi muito bom para mim, eu gostei demais, curti esse momento 100% com ele. Então, a gente fazia cabaninha em casa, fazia muita arte dentro de casa, assistia muito filme juntos, então afetou muito bom, eu gostei. Que bom. E você, Valdivino, você agora não está nem com filho nem com neto, mas você pôde observar seus amigos, as famílias que você convive, você é uma pessoa que tem muita convivência social aí em Connecticut, como é que você observou essa ida todo mundo para dentro de casa? Porque a gente viu muita reclamação, muito estresse, muita falta de paciência em compreender que aquilo era uma coisa que estava sendo imposta. Como é que você vê isso? Eu vi, como o Alex acabou de dizer, do lado positivo da coisa de convivência, né? Os pais, eu percebi os pais assim, e as crianças também desse lado, né, de convivência, felizes e felizes com esse lado. Mas também mais feliz. Exato. Mas aí com aquela dificuldade, né? A dificuldade das crianças entenderem, porque é difícil para eles entenderem essa situação da pandemia, de distanciamento social, essa coisa toda, né? E criança é coisa que na mente deles é brincadeira, é brincar, é se divertir, é ir para a escola e ter convivência com os amiguinhos na escola, né? Então, é uma faca de dois gumes que eu tenho percebido, sabe? E você, Rod? E você, Rod, que tem como tarefa continuar trabalhando? O Rod trabalha nos Correios do Canadá, então, para ele, não teve quarentena. Pelo contrário, para ele, teve triplo de trabalho. E aí, toda a carga de homeschooling, cuidar do filho, tudo ficou de seu companheiro. Como é que vocês resolveram aí esse caruru? Esse caruru foi resolvido... gosto de caruru.
Foi resolvido, tem que trabalhar, né? Realmente você está certo, triplicou o trabalho e agora que voltou ao normal, porque aqui nós estamos no estágio 3, as escolas aqui mandaram as lições online, como meu companheiro ainda não fala inglês corretamente, então eu fazia as lições do meu filho quando eu chegava em casa, mas durante o dia, à noite. Mas durante o dia, toda a parte de acompanhamento do menino para dar atenção a ele, né? Como o Alex falou aí, brincar, deixar ele, porque ele não podia interagir com outras crianças, ficou por conta do meu companheiro. Mas foi muito bem administrado. Hoje nós... E ele, Nicolas, como é que reagiu a essa mudança de rotina? Ele adorou, porque podia ficar em casa o tempo todo com o pai, à noite chegava, tinha outro pai, porque aqui nossas vidas, elas giram em torno dele, né? Tudo é função dele. Nós mudamos para uma casa agora bem maior e praticamente metade da casa pertence a ele. Nós somos hóspedes do Nicolas. E esse é o grande prazer, né? Então, para ele foi uma maravilha ficar em casa com os pais e ter os pais só para ele. Bom, no Japão a situação é complexa, como sempre. Não tem situação no Japão que não é complexa. Primeiro, o Japão é um país notório por ter residências menores, né? O espaço físico no Japão vale ouro. Vale ouro. Até porque o espaço de floresta vale mais ouro ainda. Um país como o Japão, que tem o território do tamanho do estado de São Paulo, com a população de 100 milhões de pessoas. Então, vocês podem imaginar, e impressiona também, porque o Japão tem muita floresta, tem muita montanha. Quando você não tem muita informação sobre o Japão, você vai achando que o Japão é aquele mar de edifícios. Nada disso. O Japão tem, parece que 70% ou 80% do território é mata. Por quê? Porque a produção de alimentos no Japão é uma coisa seríssima para alimentar a população toda e não haver a dependência tão grande assim de exportação de comida. Mas o assunto é o seguinte: dentro dessa situação de residências muito pequenas e de que a escola representa um papel muito grande na vida das crianças do Japão, como é que foi ajustar, os brasileiros principalmente, que se viram pegados de surpresa por tudo, como é que foi esse ajuste aí? Então, Carlos, como eu falei aqui, os brasileiros trabalham demais, a maioria, 90%, trabalha no chão de fábrica, né? E a carga horária... Explica para quem não conhece, Bakura, me perdoe, explica para quem não conhece, o que é que significa o termo chão de fábrica? É literalmente trabalhar numa fábrica, numa linha Na de linha de produção, montagem, né? linha de montagem de carro, fabricação de autopeças, eletrônicos, ou seja, é diferente dos Estados Unidos e da Europa, que as pessoas trabalham mais na área de serviços. Aqui realmente trabalham em fábrica, serviço duro, pesado, puxado, né? Então, justamente o que eu falei, as crianças ficam praticamente o dia todo na escola, então essa pandemia foi até um lado positivo, porque esses pais se viram obrigados a ficar com essas crianças, com os filhos, com as crianças dentro de casa, conviver mais, né? E porque eu sinto realmente, assim, eu vejo meus amigos, as outras famílias também, que, né, devido a essa carga horária muito longa, muito extensa, as crianças eles ficam muito pouco tempo com os pais. E chega no final de semana, os pais estão cansados, tem que fazer compra, tem que fazer limpeza da casa. Então, realmente, o tempo que eles ficam com as crianças, eu acho muito pouco, né? Então, essa pandemia, eu acredito que foi um ponto positivo aí, de estar unindo os pais e as crianças, né? Apesar do que você falou, o espaço é bem pequeno, tudo apertado, mas eu acredito que foi um tempo muito bacana para os pais estarem curtindo mais os filhos. A experiência de Juninho também deve ser interessante, porque ele trabalha muito e ele não parou de trabalhar, muito pelo contrário, o trabalho aumentou durante a pandemia, porque ele dirige um jornal, um website e outras coisas envolvidas no grupo de comunicação dele. Como é que você arrumou tempo para administrar essa relação com os... Quer dizer, os seus filhos estavam dentro das casas com as mães, né? E os netos. Você já tem netos, Juninho? Eu tenho tecnicamente um neto, porque minha esposa ela já tem neto, então... Entendi. Então eu virei vovô também. Então, nessa pandemia aí, aconteceu alguma mudança na sua rotina com eles ou devido ao seu trabalho as coisas continuam do mesmo jeito? No começo da pandemia foi difícil porque ninguém sabia de nada, então ela ficou mais lá na casa da mãe dela e eu fiquei mais pro lado de cá, claro, trabalhando, indo pro jornal ou aqui em casa. Mas depois, com o tempo, foi
foi melhorando as coisas mas realmente durante uns 3 meses aí eu vi ela bem pouco, ou meus filhos também, entendeu? Mas agora parece que a rotina voltou ao normal. A gente está com um probleminha aí que a gente não sabe se vai voltar à escola, não vai voltar, mas se vai continuar fazendo através da internet. Então, isso, antigamente eu gostava de pegar ela na escola, né? Pegava todo dia, não vai acontecer. Ninguém sabe quando vai se voltar a ter uma rotina confiável, né? Exatamente. Então... Bom, nós estamos chegando até já passamos um minutinho do final do programa, mas eu tenho 2 rodadas finais para encerrar. Na primeira delas, eu quero perguntar a vocês sobre... eu não me lembro em que década foi, talvez, embora seja mais jovem do que eu, ele é muito antenado na publicidade, talvez ele se lembre disso, viu, Heraldo? Eu não sei se você vai poder me ajudar com isso aí. Mas durante um tempo no Brasil, eu me lembro que eu ainda vivia no Brasil, quando essa foi uma campanha de enorme sucesso, e foi a primeira vez na história da publicidade brasileira onde se lançou uma luz sobre o papel do pai na sociedade. Porque a mãe já tinha Dia das Mães, mãe é tudo, mas eu não tenho nada contra a mãe, não, hein? Adoro minha mãe. Aliás, eu tive até 3, não tem problema nenhum. É que eu sempre procuro trazer uma luz para a questão dos que são meio esquecidinhos, assim, aquele que chega, né, no Japão com o cheque na mão, a mulher vai lá, toma o cheque e diz assim, sai daqui! Brincando, hein? Que é a campanha Não Basta Ser Pai, Tem que Participar. Quem lembra disso? Eu lembro. Heraldo lembra. Era o comercial do Gelol. Era Gelol? Isso, que o menino acordava no domingo de manhã cedinho. Que o pai era que levava o Gelol. Mas você veja que essa ótica ainda é uma ótica bem machista, que era assim, o pai levando o filho homem para jogar futebol, e quando o filho se arrebentava lá na coisa, ele ia lá e passava o Gelol, que realmente a publicidade foi um enorme sucesso. E isso virou mote, porque o Brasil tem isso, o Brasil tem essa coisa. Quando uma coisa agrada, pega no nervo do povo, passa para a cultura popular. Então, eu me lembro, eu embalando minha filha, minha segunda filha, porque a Andréa, quando tivemos a Amanda, ela tinha um dia de trabalho muito pesado, então, de noite, quem acordava de noite para embalar a Amanda era eu, e eu adorava, nunca tive problema nenhum com isso, era uma coisa bacana. Então, não basta ser pai, tem que participar. Eu pergunto a vocês, e isso eu quero a resposta de cada um. O pai de hoje em dia mudou, ele compreende o que ele tem que dividir igualmente o papel na família, ou ainda persiste a noção de que basta ser o provedor e ponto final? Eu começo com você, Valdivino Passos. Habilite seu microfone, por favor. Eu creio que mudou porque nós estamos vivendo outra época, né? Apesar que ainda existe aqueles ainda que acham que não, meu pai fez assim comigo, eu tenho que fazer assim com você, meu pai me criou assim, tem que... Mas esses são poucos esses. Eu creio que mudou bastante, né? Agora, aquela coisa mais de dividir as tarefas da casa, né? Onde o homem... E o que eu tenho percebido é que os papéis têm invertido, né? Você vê que, se você prestar atenção, o homem tem ido para dentro de casa e a mulher tem ido para fora. Tá? Isso é uma prova dessa mudança, né? Então, eu creio que mudou sim, Carlos. Mudou sim. O pai está participando mais, o pai está ajudando mais, o homem está ajudando mais dentro de casa, está ajudando mais a mulher, entendeu? E uma coisa assim, nem por cobrança da mulher, o homem, sim pela uma própria mudança que houve, né? Você acha que não é cobrança da mulher? Eu não acho que elas concordam com você, não. Eu acho que elas estão sendo educadas e treinadas ideologicamente para assumir a sua liberdade, para assumir os seus direitos iguais. Isso é uma coisa... Eu tenho visto muito isso. Hoje em dia, se ouve bem menos assim. Você está pensando que aqui é Brasil? Vai para o tanque lavar, vai para a máquina botar a coisa. Os países mais civilizados, onde as tarefas de casa já eram mais divididas, eles ensinam muito aos imigrantes como se adaptar a isso. Porque no Brasil, até na época que eu saí do Brasil, por exemplo, homem não ia para a cozinha para lavar prato. É verdade. Não ia. É verdade.
Mas agora eu quero saber de Pablo Juan, como é essa história para quem é um pai jovem como você e que viaja muito. Viajava, né? Que você não é besta de estar viajando agora. Não, agora eu tô bem mais em casa. Depois que eu voltei, eu cheguei aqui na Itália, eu voltei para a Itália no dia que trancou tudo. Então quase fiquei preso nos Estados Unidos, inclusive. E depois minha vida aqui ficou um pouquinho mais light, porque eu ainda trabalho muito. A minha empresa no Brasil, ela teve muito mais Ou você trabalho. trabalha em casa ou você trabalha no escritório? Agora eu voltei para o escritório. Faz 2 semanas que a gente conseguiu voltar para o escritório, porque ainda estava essa de não poder sair de casa muito, não pode frequentar os locais, enfim. E aí, mais ou menos isso. Porém, é aquilo que o pessoal está falando aí mesmo. Acredito não, eu vejo isso com as pessoas mais jovens. Realmente tem mudado tudo isso. Agora tende não é nem a divisão de tarefas. Eu acho que cada um fazer a sua parte, porque não é a tarefa de um ou do outro. É o que precisa ser feito, né? Isso, é o que precisa ser feito. Então, eu acho que tem essa conscientização bem maior na parte de todos, pelo menos já está sendo mais falado. Então, talvez alguém um pouco mais de idade tenha mais dificuldade de aceitar isso, mas o pessoal mais jovem, assim, eu acredito que não, que já está vindo com essa mentalidade que não, Olha, vou fazer isso porque eu tenho que fazer. então, eu vou aproveitar que uma pessoa um pouco mais jovem tem essa experiência, eu vou perguntar para a pessoa um pouquinho menos jovem e que viveu essa experiência na plenitude. Veio do Brasil, é de família italiana, que a gente sabe muito bem que tem seus cânones em relação aos papéis dentro de casa, mas pelo que eu conheço deles, o babado lá na casa deles sempre foi outro. Como é que é, Heraldo? Seu microfone, por favor. Sou testemunha dessa transição. Realmente vim de uma família italiana, onde meu pai trabalhava fora, sempre trabalhou fora, e minha mãe sempre foi dona de casa. E eu sou casado há 39, quase 40 anos. Também no início de vida no Brasil, eu não cozinhava. Eu realmente tinha que trabalhar fora e ajudava muito em casa, mas também de cozinha e roupa, não. E há 31 anos nos Estados Unidos, então eu passei a aprender a mexer nessa parte. A roupa é uma coisa que eu não gosto de cuidar, mas a cozinha eu passei até a gostar de fazer. Então, eu peguei a geração dos meus pais, a minha geração, que foi uma transição, só que hoje eu testemunho meus sobrinhos, genros, estão todos hiper adaptados e dividindo tarefas com as esposas sem nenhum tipo de problema. Eu acho que já isso é nítido nesses últimos 40, 50 anos, a transição é gigante. Eu acho que hoje em dia eles compartilham bastante as duas tarefas. Sem preconceito. No Japão, Mário, você observa os brasileiros mais adaptados a essa realidade que no Japão é comum também, os japoneses dividem muito o trabalho de casa, ou ainda existe muito conflito, tendência de tentar repetir no Japão a forma de viver no Brasil? Bom, entre os japoneses ainda é bem tradicional, ainda é um país bem machista, né? Tanto é que muitas esposas, depois que tem filho, não trabalham porque tem que ficar em casa fazendo os afazeres domésticos, né? E eu também cresci, meus pais são japoneses e na minha casa era inadmissível as mulheres tomar banho primeiro, sempre o meu pai tinha que tomar banho primeiro, os homens também. E eu nunca vi meu pai cozinhar também, né? Então, mas hoje essa geração toda tem mudado bastante, né? Os jovens de hoje, essa nova geração tem mudado bastante. E aqui no Japão, os brasileiros também, eu acho que tem que, como os dois trabalham, eu acho que os dois são obrigados a dividir as tarefas domésticas, tanto cuidar da casa e cuidar dos filhos também. Então, eu acredito que aqui no Japão o pessoal tem dividido bastante as tarefas aí entre o casal e principalmente cuidar dos filhos também. E você, Rod, qual é a experiência que você tem no Canadá? As melhores possíveis. Estou num país em que aqui, bom, você conhece o Canadá tão bem quanto eu. Aqui as coisas são completamente divididas, é uma sociedade extremamente bem desenvolvida com relação a isso. Eu vou te exemplificar. No meu trabalho durante o inverno, eu estava passando por uma residência entregando carta e tinha uma senhora, uma mulher, né, uma mãe, arrastando neve. E eu fui criado numa sociedade no interior de Pernambuco em que duas coisas eu aprendi. Não se fala palavrão na frente de uma mulher
E nunca você vê uma mulher pegando alguma coisa pesada e você não corre para ajudar. Isso aí eu aprendi. Então, a mulher, eu falei, ué, seu marido? Ela falou, não. Eu vivo numa sociedade em que os direitos são iguais. Eu estou arrastando neve, outro dia ele faz. Então, aqui essas coisas são bem divididas. Bem resolvidas. Bem né? resolvido. E com relação ao que você falou anteriormente com essa mudança, que bom. E é uma mudança que está ocorrendo no mundo todo, é uma nova tendência, né? É como o Caetano diz na música O Estrangeiro, aliás, para mim é o melhor disco do Caetano, é chegada a hora da reeducação de alguém. O macho adulto branco sempre no comando, não, isso já é arcaico. A tendência é, com todo respeito à sociedade a qual o Makuda vive, mas essa é a minha opinião, é outra tendência. O mundo é outro pensamento. Então, isso aqui, graças a Deus, que o nosso filho está sendo criado dentro dessa mentalidade. Eu não vou fazer a mesma pergunta para você, Juninho, porque você ganhou um fã-clube aqui. Tem um bocado de gente aqui, quando você falou de seus cachorros, de seus 11 filhos, estão mais interessados nos seus 11 cachorros do que nos seus filhos. Vai trazer o resto. Então, olha, peraí, uma loucura. A Lúcia De Títio, a Lúcia Salvetti De Títio, que é, inclusive, dona de um website dedicado aos animais, ela diz simplesmente, os animais nos amam incondicionalmente. Que é, aliás, ela está me antecipando a pergunta final que eu vou fazer, que eu espero que ninguém fique com raiva de mim, mas eu tenho que fazer. O José Inácio também concordando com a Lúcia e também mandando um abraço para você. O Dani Bastos é que fez a seguinte colocação: filho não compete com bicho. Amar um ser não exclui amar o outro. São lugares diferentes. Pets são aquele amor narcísico, vive em torno do dono. Os pais não têm expectativa de que o cachorro vá para a faculdade ou namore alguém do mesmo sexo. O cachorro não frustra as expectativas dos pais. É uma opinião controversa, dá para fazer um outro batata, um outro programa a esse respeito. O Léo Xavier, lá de Belo Horizonte, só manda o seguinte recado aí para você, Juninho: nunca fiquei sem ter um cachorro em casa. E por aí vai. É uma loucura a quantidade de gente que está falando dos cachorros, então não vou lhe fazer essa pergunta. A pergunta final que eu vou fazer, eu poderia acabar isso aqui com beijinhos, abracinhos, vocês são todos maravilhosos, mas eu tenho esse defeito de querer pensar sobre as coisas, refletir sobre as coisas. Uma das grandes expectativas de pais, de uma maneira geral, é que todo o sacrifício que se faz para criar os filhos, todo o investimento de tempo, de afeto, de tudo, de recursos, que a gente sabe muito bem que no momento que você bota uma pessoa no mundo, você só tem duas chances. Ou você negligencia de vez, e isso vai causar problemas para você, para a família e para a criança para o resto da vida, ou você entende que no momento que você botou uma vida no mundo, o seu compromisso com aquela pessoa é maior do que o compromisso com você mesmo. Essas são as pessoas civilizadas, porque só tem filho quem quer ou quem está num nível de ignorância muito grande. Então, querer ter um filho, a decisão de ter um filho, é talvez a decisão mais importante que se possa tomar na sua vida, pela irresponsabilidade que seria, e que muita gente continua tendo filho como quem frita ovo, entendeu? A responsabilidade e a irresponsabilidade são enormes. Então, eu pergunto, como vocês... Oi, Júnior, tudo bem, meu rei? Você ganhou um bocado de fã lá na sua live, viu? Um bocado de fã. Eu sei esse seu jeito de fazer o tipo tímido, esse tipo eu já conheço, entendeu? Como é que vocês administram a expectativa em relação aos seus filhos, como eles vão te tratar, como eles vão se relacionar com vocês quando eles forem adultos, quando eles tiverem os próprios... Alguns de vocês já têm essa experiência. E vocês estariam preparados para que aconteça com vocês o que acontece com milhões de pais no mundo inteiro, cujos filhos simplesmente não veem a hora de se ver livre de vocês. Eu começo por Alex Colombini. Ô, Boys, eu não me preocupo muito com isso. Na realidade, eu nem penso sobre isso. Né? Eu não penso sobre isso. Bom, você não pensa sobre isso porque você não quer nem pensar sobre isso? Ou porque Talvez isso realmente... Sim, pode ser que seja também. Na realidade, a minha criação com meus irmãos, minha família,
assim, que foi muito, acho que todos os pais, né? Muito regada, muito amor. Então a gente sempre quis estar junto um do outro. E é assim que eu transferi isso tudo para meus filhos também. Então a gente tá sempre exalando amor, tá sempre aquele grude, aquela pegação. Eu não penso no futuro como é que vai ser. Talvez é porque eu não quero saber como é que vai ser, né? Pode ser também, evidentemente. Mas eu não penso, não me preocupo muito com isso, não. Não fico muito ligado nisso. Perfeito. E você, Makuda? Pois é. Bom, como eu não tive filhos biológicos, mas o meu caso de amor é com as duas meninas, As suas netas? eu acredito que eu não tive essa convivência como pai e filho, então a gente só agrada o neto, né? Os pais educam e a gente acaba estragando, né? Então, só dá carinho, dá presente, dá amor. Então, acredito que da parte delas também vai ser bem recíproco, né? Então, acho que vai ser um amor eterno aí. Vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. E você, Juninho, qual é a expectativa que você tem? Se é que você tem alguma expectativa, porque, como o Alex falou, ele não quer nem pensar nisso. Como é que você acha que é essa situação de ter expectativa sobre como o futuro vai ser na relação dos seus filhos com você? O que eu sempre ensinei meus filhos é para eles crescerem amando e respeitando todas as pessoas. Então, se eles fizerem isso, para mim, essa já está bom demais. Ele tem que respeitar as pessoas, amar um outro, ter empatia pelo próximo. Se eles fizerem isso, para mim, o resto tudo bem. Você, Valdivino? Eu acho, na minha opinião, filho é uma seta que você lança e não adianta tentar segurar que ele te leva junto. Você só tem que ir dando direção e falando a verdade para ele, ensinando ele a ser uma boa pessoa, né? Sendo sincero, ser verdadeiro, não tentar enrolar os outros. Eu creio que é por aí. Agora, quer dizer, a minha filha já está criada, né? Já está com 37 anos, mas tem as netas. Então, o que eu procuro mostrar para ela é o meu amor por elas, né? O amor que elas devem dar aos outros. E como diz o Alex, é uma coisa que não adianta pensar lá na frente, porque, como diz, né? O amanhã Deus pertence. Então, eu creio que é isso aí. Filho é seta que você lança e só tem que dar direção e deixar embora, porque... E dar educação para eles e ensinamento. Na minha opinião, é isso aí. Pablo Juan, é muito cedo para pensar no futuro de uma criancinha de 3 anos, né? Não, mas eu acredito que é melhor para ela que ela queira ir embora, que ela queira procurar o caminho dela, que ela vá, não sei, quer fazer uma faculdade fora do país. A gente que mora fora do país, a gente vê essas oportunidades muito mais fácil, né? Muito mais palpável. Se ela quer ir para a Inglaterra, estudar, ela pode. 12 anos, 15 anos, já tem essa condição. Então, eu espero mais que ela seja independente, que ela queira essa independência dela, tanto quanto eu quis a minha independência. Quero ir embora, mas não porque eu não quero ficar em casa, mas porque eu quero essa minha independência. E você, Heraldo, essa dicotomia entre o amor, a proximidade e o futuro, isso te interessa de alguma forma? Eu acho que é o que eu estou, de todos, né, pela idade, acho que eu estou mais próximo dessa realidade. Nós, né, amigo? Nós, né? Nós dois. Mas eu acho que o meu está bem encaminhado, porque na pandemia já ficou provado que a filha que trabalha em hospital, o genro, que é um firefighter, eles estão na linha de frente, eles tiveram que trabalhar até hoje, não pararam. Então, eu fiquei 4 meses e meio sem ver os netos. Mas a minha filha, que trabalha com direito, se aproximou dos pais, está preocupada sempre com a saúde e está próxima. Então, eu acredito que todo mundo quer a sua independência, eu também quero a minha. Enquanto você tiver lucidez e saúde, é melhor que a gente tenha vida independente. Mas eu acho que exemplos é o que a gente deixa. E pelo que nós, mesmo Maida, eu e Maida, que passou pelos nossos familiares no Brasil, a gente nunca os abandonou, mesmo com distância. Então, eu acredito que eu teria a mesma reciprocidade, porque as minhas filhas viram a forma como os avós e tios estão sendo tratados no Brasil. Espero não ter surpresa, mas acredito. E você, Rod? Eu, quando conheci meu companheiro, ele me falou da existência do Nicolas e nós fizemos um acordo de que temos que transformar ele em um cidadão de bem. E estamos fazendo o papel muito, muito, muito bem.
Para nós, o que vale é passar, como o Valdivino falou, são flechas, né, que nós lançamos ao mundo e temos que apenas dar o direcionamento. Então, o máximo de valores, respeito ao próximo, que nós pudermos passar para ele, melhor, para que ele cresça dentro de uma amálgama de valores, porque o homem é produto do meio. Eu aprendi isso quando eu era da Marinha de Guerra. O homem é produto do meio. Então, se você ensina só o amor, a fazer o bem, senhora Lara Kay, dentro de valores plausíveis e são coisas essenciais, você certamente terá essa flecha, como o Valdivino falou, muito bem direcionada. Só um adendo, por gentileza, com relação aos avós presentes, eu vou parafrasear a minha avó paterna, que ela dizia que a avó é mãe 2 vezes. Então, eu uso da palavra para dizer que vocês, avós, são pais 2 vezes. Os avós são pais 2 vezes. 2 vezes, entendeu? Vamos ver. Com certeza. E eu sei da paixão aí que os avós que eu conheço que estão aqui, vou te dizer, eles são... Não é eles que estragam os netos é que estragaram eles. Agora, já que a André está me cobrando, antes de encerrar o programa, eu vou falar só um pouquinho dessa experiência, porque eu sempre puxo esse assunto. Os meus amigos mais próximos, inclusive com alguns aqui, como Macuda e Alex, com quem eu converso muito, e eu considero Alex Colombini filho adotivo, eu considero Macuda irmão mais novo, muito mais novo, são meus amigos mesmo. Né? Mas eu falei deles dois porque eu nunca conversei sobre isso com você, Rod. Eita, diabo, está vindo uma cachorrada ali toda. Eu sempre tive exemplos, né? Na minha família, de que ia dar tudo bem, que os filhos sempre honraram os pais, né? Aquela coisa bíblica, honrar os pais e tal, mas na medida que os pais mereçam essa honra. Eu sempre fui muito dialético. E minhas 2 filhas, que são filhas de relacionamentos completamente diferentes, com mulheres completamente diferentes, uma numa situação casual, a outra numa situação de casamento, decidido, filho planejado, filho querido. Mas veja só, o relacionamento com as 2 é o melhor possível. Elas são um encantamento da minha vida e eu sei que eu sou o melhor amigo delas. Eu tenho certeza absoluta. Até porque, pelo tipo de pessoa meio doidinha assim que eu sou, né, muito avançadinho e tal, e coisa e tal, né, elas têm certas intimidades de conversar comigo assuntos que eu sei que elas não conversam com as mães. Tenho certeza absoluta, elas mesmas me dizem. Eu não vou conversar isso com minha mãe, porque se eu disser isso, minha mãe vai ficar doida, ou minha mãe vai me jogar pela janela, ou não sei. E comigo elas sabem que qualquer coisa que aconteça na vida delas, não vai haver julgamento, não vai haver condenação, não vai haver nada, vai haver a coisa que eu acho que é mais importante para se dar para um filho: apoio. Não é apoio cego, é apoio crítico, se for o caso. É o apoio que o pai não é para ser melhor amigo em primeiro lugar, ele é para ser guia em primeiro lugar, e se puder ser melhor amigo, ótimo. Mas o mais importante que eu passei a vida inteira para elas foi isso. Essas coisas maravilhosas todas que vocês falaram, eu compactuo com elas todas, mas sejam fiéis a si mesmas. Sejam fiéis a si mesmas, e sejam sharp na luta pela sua independência, porque para a mulher é mais difícil do que para o homem, né? Essas coisas estão mudando, mas não mudaram ainda, né? Como eu espero que as coisas mudem, eu fiz questão absoluta de trazer o Rod para essa plataforma, por ele ser... Olha ele com o Nicolas aí. Para ele ser um exemplo desse novo mundo que se muda a cada dia. O mundo que a gente vai ver daqui a 5 anos, a gente talvez vai estar se lembrando dessa discussão como uma coisa completamente sem... que nada, aquele povo ficava falando isso. O mundo é outro. Então, Rod é casado com outro homem, é pai de uma criança maravilhosa, de uma criança absolutamente fantástica, alegre, e isso é um exemplo de que a gente caminha para um mundo mais inclusivo, para um mundo mais tolerante, apesar de todas as indicações em contrário, de a gente estar vivendo um momento que a gente pensa que está tudo por água abaixo. Nada disso, está tudo confuso, porque depois da tempestade vem sempre a bonança.
Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, Edson Paiva Júnior. Muito obrigado, Rod. Muito obrigado, meu querido amigo Valdivino, uma pessoa que eu adoro. Alex Colombini, meu filho querido. Mário Macuda. Heraldo, que é um grande parceiro, um grande irmão. E Pablo Juan, que foi trazido para essa live na marra, no MOOC. Obrigado Feliz a todos Dia dos vocês. Pais a todos. Pessoal, Diga, Val, diga, Val. Dia dos Pais. E parabéns também para o Alex, né? Parabéns, aniversário. Isso aí é treta. Ele inventou o aniversário na Dia dos Pais para ganhar 2 presentes. Exato. Um abraço a todos. Olha, um bom dia para todo mundo. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia Obrigado. dos Pais. Beijão Boston, beijão Japão, Orlando, Milão, Orlando, Connecticut e Canadá. É o mundo brasileiro aqui no Focus Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Parabéns.